Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muita boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo, independente do horário. Eu sou o Eduardo Henrique e hoje vamos comentar sobre o terceiro episódio de O Segredo da Floresta. O fatídico episódio, né? Já vou dando um alerta, cuidado, esse vídeo tem spoilers de O Segredo da Floresta e muito provavelmente no decorrer do vídeo eu também falarei spoilers sobre o futuro de Ordem Paranormal como um todo. Então assista esse vídeo, caso você não tenha assistido O Segredo na Floresta e as outras temporadas posteriores, assista com cuidado, né? Então só esse aviso mesmo de spoiler e vamos lá. Cara, eu tô reassistindo O Segredo na Floresta, eu acho que pela quarta vez. Só que a última vez que eu reassisti Ordem como um todo foi em 2023. Então, praticamente 3 anos, sabe? Foi no meio de 2023 e ali eu parei em Calamidade e nunca mais reassisti. Então, já tem muito tempo que eu não reassisto O Segredo na Floresta, mas eu já sabia o conteúdo muito bem do que ia acontecer nessa terceira sessão. É, eu acabei de terminar, né, de assistir os últimos, acho que 40 minutos, 50 minutos de sessão, que é onde realmente acontece a tragédia ali. É foda, bicho. Eu não assisti a sessão direto, eu assisti ela meio fracionada, né, por partes assim. E, pô, reassistir o Christopher morrendo é muito triste, tá ligado? É, ainda mais porque ele fala, antes de pular na aranha, ele fala um eu te amo pro filho dele, pro César. E, cara, assim, é triste pra caralho, tá ligado? Essa cena é triste pra caralho. Mas vamos lá, né? Começar pelo começo. O grupo acorda, é, vão para o hospital, onde são bem tratados. É, né, tem toda uma cena engraçada do Christopher brincando lá com a NPC, a Cibele, e fazendo toda uma cena engraçada. Novamente, o Selbit interpretou o Thiago. Eu confesso que é engraçado ver o Selbit interpretando o personagem de player, porque ele claramente não quer interpretar, ele tá desconfortável. Mas ele tentando arrumar os trejeitos do Thiagão é algo, sabe? É engraçado. Mas ele interpretou bem, um pouquinho mais do que ele interpretou na segunda sessão. Na segunda sessão, o Thiago mal apareceu, foi bem pouquinho mesmo. Mal teve tempo de tela. Nessa terceira, ele teve um pouco mais de tempo de tela. E ele foi bem protagonista, né? Mesmo não falando muito, muito. Então, assim, ele foi bem protagonista dessa sessão. Ai, ai. E vamos lá. Eles vão, fazem. Depois eles saem do hospital, tá ligado? E vão é, encontrar no Sovaco Seco com um cara que foi pago pela Ordem para entregar uma lista de documentos para eles. Sim, a Ordem enviou presencialmente uma lista de documentos com informações daquela missão que eles estão fazendo, em Carpazinha, né? Envolvendo a equipe Kelvin, envolvendo ali toda a situação. Eles pegam, entram no Sovaco Seco e aí eles se deparam com o Brulho, a Ivete e todo mundo dos Gaudérios Abutres preparando o bar, né? Porque parece que vai ter alguma coisa. Estavam testando o microfone, a galera já escutava o pessoal testando guitarra já de longe já. E quando chegaram lá, descobriu que naquele dia ia ter um mega show, um grande show ali dos Gaudérios Abutres, que o Arthur, personagem do Guacho, é, estava muito animado para isso. E a gente conhece finalmente o Gold, Arthur Severo, ali. Pô, é muito foda. É muito foda, assim, a forma como saber que o Arthur começou ali como uma participaçãozinha especial e tá até hoje. Isso aquece o meu coração. Eu acho que de todo mundo do fandom de Ordem como um todo. E aí, beleza. Vai lá, começa a trocar ideia, faz aquela brincadeira de pegar o dardo que tá no teto, a Liz vai e se quebra toda, ela quebra um pouco o nariz e gera muitos momentos engraçados. A gente tem também a cena é, deles rindo e tal, se divertindo com tudo. Só que, de repente, o Thiago comenta pro pessoal o seguinte: rapaziada, eu vou ali ver
no posto do lado, né? Que tem um postinho lá de encher gasolina, né? Encher moto e tal, colocar gasolina em moto, em carro e tal. Ele falou que vai lá investigar aquele. Acho que é Gonzales. Gonzales? Não, não, acho que Gonzales é NPC da primeira temporada. Ele vai lá com aquele senhorzinho que é amigo da galera ali dos abutres e que, né, não se envolve com as gangues e é um senhorzinho gente boa. E ele vai lá e investiga, só que ele começa a demorar. Aí no que ele começa a demorar, o pessoal já vai começando a ficar preocupado. E aí eu já falei, vixe, lá vem merda, lá vem merda. Ah, lembrei, o nome do senhorzinho é Getúlio, senhor Getúlio. E eu falei, mano, lá vem bosta, vai dar ruim, vai dar ruim. E olha que eu já sei o plot, né? Mas ainda assim é um sentimento de. Parece que tá assistindo pela primeira vez, tá ligado? É curioso. E aí foi. E eles foram investigar. Abriram o postinho lá, que era meio que um posto meio casinha. E o seu Getúlio tinha sido. Tava com a cara dele totalmente comida por uma aranha do tamanho de um cachorro. Que atacou eles. Eles conseguiram matar ela. O Christopher conseguiu explodir ela. Foi uma cena muito foda. Mas infelizmente o Getúlio já estava morto, já. A Alice fez um teste de perícia forense ali, e o cara já estava morto há mais de uma hora, tá ligado? Só que o Thiago já tinha saído dali, lá de dentro do sovaco seco, há mais de uma hora também. Então o bagulho ficou bem preocupante, assim. Acendeu um puta alerta vermelho ali pra todo mundo e todo mundo ficou meio, vixe, eita. Aí foi, beleza. Foram lá, começaram a investigar e tal. E aí o Arthur já foi sentindo a demora deles ali, conversou com o Brulho e pá, não sei o que, foi ficando agoniado e foi lá ver qual é que era. Ele acabou, né? A Alice tentou enrolar, não deu certo. O Tutu viu o seu Getúlio com o rosto todo comido, que foi uma cena bem horrível. É, e ele ficou mal, perdeu a sanidade e tal. Eu confesso que eu achei engraçado, porque se você reassistir esse terceiro episódio, nessa parte aí, tu vai ver que o Guache tá animadão, porque é a primeira vez que a ficha dele vai ser alterada, né? Ele perdeu um de sanidade. Ele tinha passado no teste. Mas como é uma pessoa que ele conhecia desde criança, ainda assim, né, tem um impacto. Então ele fica todo animado, eba, tô mexendo na minha ficha. Tipo, o cara morreu, tá ligado? Confesso que isso deixou, me deixou rindo bastante. E aí, beleza. Vai lá, falo mais ou menos pro Arthur, não comento sobre a ordem pra ele, mas falam, ó, a gente tá investigando um negócio aqui e tal, procurando uns caras aí, esses três caras, né, da equipe Kelvin, né? Só que eles já tinham comentado no bar sobre a equipe Kelvin pra eles, só que sem falar os nomes deles, e o Arthur lembrava de ter visto os três, tá ligado? Então eu já achei interessante, falei, é, foda. E aí foi indo. Resumo. Adentrar a floresta porque pela janela daquele posto tinha uma marca de lodo que mostrava que algum bicho saiu de lá de dentro e foi em direção rumo à floresta. Dali pra frente é só pra trás. Vai o Christopher, a Liz, o Thiago não tá. Vai o Christopher, a Liz, o Arthur, Joe e César. Vão cinco atrás do Thiago. E eles veem o Thiago. Mas ele tá dentro do casulo de uma grande aranha, com um puta símbolo vermelho brilhando na bunda dela. Uma aranha do tamanho de um ser humano, tá ligado? É horroroso, assim, né? Quem tem aracnofobia, por exemplo, tá fudido, sabe? É só bizarrice mesmo. E aí, eles lutam, ou pelo menos tentam lutar contra a aranha. Ai, ai. E aí a gente tem a morte do Christopher, né? É bem doloroso, mano. De verdade, sim. Não tinha como eu não começar o vídeo falando sobre a morte do Christopher, porque ela é muito, muito pesada. E ele morre abraçando o Thiago. Puta que pariu. E essa cena é bonita, mas é horrorosa ao mesmo tempo. Então, não tem como, cara. Essa sessão ela é muito dolorosa. Você passou praticamente 6 anos
mas eu ainda assim fico muito mal ao revê-la. Não tem como, né? O Christopher é um personagem muito querido, pelo menos pra mim, e acredito que boa parte do fandom de Ordem ama muito o Christopher, porque ele é muito carismático, ele era muito gente fina e, pô, impactou em muito Ordem. Ele fez Ordem meio que ser o que é hoje, na questão de interpretação. Ele deu esse gás pra galera saber interpretar muito bem. Na quarta sessão, o... a gente sabe que o Calango vai ter que interpretar o César, do jeito que as coisas aconteceram. Ai, ai. É isso. É um puta episódio pesado agora se foi. Que bom que eu já comentei sobre ele, porque eu confesso que eu fiquei tô mal ainda. Eu acabei de reassistir essas cenas. Me deixou meio triste, mas é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. É, valeu, falou, até amanhã. E é isso. Christopher é eterno. O Segredo da Floresta é uma boa temporada. Obrigadão e até mais.